Então, nós agradecemos muito a todos, já estávamos com um número grande. Essa sala comporta 100 pessoas, então é possível que as pessoas vão chegando. Pedimos desculpa pelo problema técnico, a gente não conseguiu resolver. Tentamos, mas não conseguiu. É assim mesmo, né? Então, como a gente dizia, nós estamos no tempo do advento. Advento é esse tempo bonito da espera, né? Da aproximação, a espera da aproximação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo de graça e bênçãos que Deus nos concede. Então, nós queremos agora, para a gente começar bem, fazermos a nossa oração. Então, enquanto as pessoas vão chegando, a gente queria pedir a vocês que prestassem bastante atenção nessa música, que vai falar muito diretamente sobre o tema que será trabalhado na novena de Natal esse ano, que vai falar da esperança, né? Nós somos um povo da esperança, mesmo embora com muitas dificuldades, nós sempre mantemos a esperança. Bonito, e a prova foi hoje, né? A gente já está com mais de 40 minutos de atraso, e mesmo assim a gente está com a sala cheia. Isso é a maior prova de que a esperança está dentro do nosso coração. Isso é muito bonito. Então, a gente queria pedir a todos, todas, a gente prestar bastante atenção nessa música, para assim nós podermos iniciar a nossa live. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só povo, num só Deus, um só pastor. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Todo irmão é convidado para a festa em comum, celebrar a nova vida, onde todos sejam um. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Esse hino é um hino da campanha da fraternidade, todos nós devemos lembrá-lo, e ele vai estar no primeiro encontro da novena de Natal, né? A gente queria, então, preparando bem os nossos corações, as nossas mentes, para celebrarmos, né, a novena de Natal, celebrarmos o Natal de Jesus Cristo. É exatamente por isso que hoje nós realizamos essa live. Ela tem 2 momentos. O primeiro momento, o Padre José Geraldo vai falar conosco conversar conosco sobre as orientações da Arquidiocese para a novena de Natal. E no segundo momento, o Padre Leonardo vai conversar conosco sobre o jubileu do ano 2025. Então, convido a todos para que juntos nós possamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em sintonia com o ano jubilar da esperança, rezemos a oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus,
a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E agora, então, nós convidamos o Padre José Geraldo, nosso conhecido, coordenador arquidiocesano de pastoral, que está sempre nos motivando com relação à presença nas lives, à participação, para falar para nós, então, quais são as orientações, o que vamos colher, o que vai nos apresentar a novena de Natal desse ano de 2024. Bem-vindo, Padre Geraldo. Padre José Geraldo. Pode abrir o microfone, padre. Agora sim, agora estou vendo vocês. Uma boa noite a todos e obrigado aí pela paciência, né? A esperança também nos faz pacientes, né? Essas coisas acontecem, tá? São problemas técnicos, né? Porque aqui tem uma sala, né, que a gente usa para essa reunião e é transmitido via YouTube, né? E aí ficou difícil essa transmissão da sala para o YouTube, questões técnicas. Mas faz parte, né? Faz parte das novas técnicas, né? Nós estamos ainda aprendendo, tem muita coisa que a gente aprender, né? Vejam bem, é com alegria que a gente está nessa conversa esta noite, em dois momentos, como já disse aí a Alessi, já disse a Flávia. Primeiro momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a novena de Natal e algumas sugestões para que, de fato, a novena possa ser um momento das nossas famílias se encontrarem e se prepararem bem para celebrar o Natal de Jesus. E no segundo momento, o Padre Leonardo, dentro do tema da novena, que é a esperança, vai nos falar também e um pouco sobre a questão da nossa organização para celebrar o Jubileu da Esperança. Nós estamos celebrando, então, já no tempo do Advento. Eu acredito que muitos de vocês tenham recebido esse livreto já, se não, está à disposição na editora Dom Viçoso, é o livreto da novena de Natal. A novena de Natal traz como tema Natal nasce a esperança. A nossa esperança não é uma ilusão. A nossa esperança não é um sentimento profundo. A nossa esperança não é uma utopia. Mas a nossa esperança é uma profunda confiança em Deus. E essa esperança, ela não é abstrata. Essa esperança, ela é concreta. Porque a esperança é Jesus. A esperança é o próprio Deus. A esperança encoraja-nos a perseverar, mesmo quando tudo parece impossível. E aí vem o lema da nossa novena, que é alegrai-vos na esperança. Da carta de São Paulo aos Romanos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação
perseverai na oração. E essa passagem nos ensina que a esperança nos dá a capacidade de nos alegrar, mesmo em meio às tribulações. Nos torna pacientes e nos leva a buscar Deus na oração. Então, é o tema Natal nasce a esperança, essa esperança milenar. A humanidade esperava ansiosamente o libertador. E esse libertador se faz presente, assumindo a nossa natureza humana, nasce na Gruta de Belém. Com Jesus nasce de maneira concreta a esperança, porque ele é a nossa esperança. E os temas de cada dia da novena vão nos chamar a atenção para isso. Nós esperamos o quê? Qual é a nossa esperança? É verdade que a nossa esperança é a vida eterna junto de Deus, a felicidade plena, a felicidade eterna. E essa esperança também não é utopia, não é um sentimentalismo, não é um espiritualismo puro e simples, não. Essa esperança é o Cristo ressuscitado. A ressurreição de Jesus é a razão da nossa fé, mas também é a razão da nossa esperança. Nós podemos acreditar, nós esperamos na certeza de que o reino de Deus vai acontecer. E nós temos também as nossas esperanças humanas, que fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada neste mundo. E os temas dos dias da novena vão nos reportar um pouco a isso. A esperança na amizade social é o primeiro dia da novena. Depois, a esperança na família, a amizade social, a família. Tudo isso é importante para nós. A amizade social nos reporta a campanha da fraternidade. Nós temos que dar testemunho diante do mundo, na sociedade, da nossa vivência fraterna, de fraternidade. E quem pode reatar os laços que foram rompidos nos últimos tempos na nossa sociedade, somos nós, que acreditamos e temos o amor de Deus em nosso coração. Eu me lembro muito bem, Dom Luciano falava isso muito. Só pode mudar o mundo, só pode transformar a sociedade, só pode cuidar do outro, cuidar da vida, quem tem um profundo amor no coração. Esse amor que vem de Deus. Então, quem não tem amor não vai transformar o mundo. Mas nós que vivemos o amor de Deus, nós temos essa obrigação, esse compromisso de espalhar o amor, a fraternidade dentro da sociedade. Nós não podemos ser instrumentos de divisão. E tanto na questão política, econômica e principalmente a política partidária, muita divisão na sociedade. Nós cristãos, nós que acreditamos, é que somos os responsáveis por reatar esses laços que quebraram. A família, a novena do Natal é feita na família, lembrando a família de Nazaré. E a esperança na família é também uma esperança concreta, porque a nossa esperança vem da família de Nazaré, que é uma certeza de que as nossas famílias têm a sua missão no mundo. E a oportunidade da gente pensar que a família não está acabando, não. Alguns dizem, mas a família está acabando, está isso, está aquilo. Não, a família é uma instituição divina, não é puramente humana, né? Então, a novena vai nos ajudar a pensar nisso também. A ecologia integral, ou seja, como diz o Papa Francisco, nós estamos todos interligados, o reino animal, mineral, vegetal, né? Nós, com toda a natureza, e nós temos que cuidar da natureza, porque ela é obra de Deus, cuidar da criação que Deus confiou a nós. Então, vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o que é essa ecologia integral. A esperança na justiça social, né? Vemos tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta miséria. Nós acreditamos que é possível, sim,
um reino de justiça, de amor e de paz. Mas esse reino é que nós vamos construir. Esperança no povo. A voz do povo é a voz de Deus, né? O povo não perde a sua esperança, não. Mesmo em meio às maiores dificuldades, o povo continua acreditando e esperando. Então, é importante que a gente pense que essa esperança não nos decepciona. Estou com dificuldade aqui, está conseguindo me ouvir, Lice? Tá. Sim, está perfeito, padre. Pode Está continuar. perfeita a imagem? Tá tranquilo. Tá ok. Veja, então, a esperança no povo que reza e trabalha. A esperança na comunidade. A comunidade é a nossa casa também, né? A comunidade é a base da igreja. É lá na comunidade que nós aprendemos a conviver como irmãos, como irmãs, né? Então, fortalecer as comunidades. Como diz o Papa Francisco, né? Não podemos deixar a comunidade morrer. Nós temos que fortalecer as nossas comunidades, porque a comunidade é a igreja de Jesus. É a comunidade igreja, não é qualquer comunidade, é a comunidade cristã. Trabalhar na comunidade, participar da vida da comunidade. Podemos investir na comunidade, sim, porque a comunidade é querida por Jesus. A Igreja de Jesus é uma comunidade. E Jesus a começou formando a primeira comunidade com os seus apóstolos. A esperança nos pequenos grupos. Os grupos que se reúnem para rezar o terço, que se reúnem para ler a palavra de Deus, para refletir a palavra de Deus. Os grupos que se reúnem para refletir a palavra, usando os roteiros de reflexão, nós chamamos de grupos de reflexão, como que esses grupos têm sido importantes no despertar de lideranças nas nossas comunidades, né? Alguém dizia assim, mas hoje está muito difícil a gente encontrar novas lideranças. E eu respondo da seguinte maneira, por que nós não estamos encontrando novas lideranças? De onde surgem as lideranças? Elas surgem da comunidade. A partir do momento que nós investimos na comunidade, que nós investimos nos pequenos grupos, nós vamos ter lideranças novas, sim. Então, está faltando investimento nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades. Depois, a esperança na paz. A paz que vem de Deus. Na paz e no perdão. Acreditando, sim, que é possível construir a paz. Construir um mundo sem ódio, sem guerra. E o que é que pode vencer a guerra? É a paz. O que é que pode vencer o ódio? É o amor. Ninguém vai combater a injustiça com outra injustiça. Ninguém vai combater o ódio odiando. Nós combatemos o fogo é com água, não é assim? A gente combate o ódio é com amor. Então, nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, nós vamos espalhar o amor para onde nós estivermos, né? E depois, finalmente, na celebração de Natal, que as comunidades que não têm a celebração eucarística fazem, é a reflexão do tema todo da novena. A esperança que nasce é Jesus Cristo. Vejam vocês que é costume, né, do nosso povo, rezar a novena de Natal. Já há quantos anos nossas famílias rezam? O que é importante? Uma reunião na comunidade dos grupos que vão rezar a novena. Para quê? Para agendar os dias da novena, para preparar a novena, que ninguém chegue lá de surpresa com o livro da novena nas mãos e já comece a rezar, lendo lá do começo ao fim, né? Não é bem assim. Preparar bem. Aquelas pessoas que vão ler, que vão
coordenar ou presidir aquele dia da novena, possam se preparar bem para poder transmitir e ajudar as famílias a rezar, né? A novena é feita em família, daí Natal em família, porque nós precisamos resgatar também a credibilidade na família. Ah, mas quantas famílias? Ora, a novena são 9 dias, mas se tem 12 famílias, rezam as 12 famílias. Tem 2 famílias só, rezam as 2 famílias. Não tem que ser 9 dias, cada dia, numa família diferente. Ah, a sua família agora é a 10ª. Não. O grupo está completo. Tem gente que fala isso, né? O nosso grupo está completo, já tem 9 famílias, não entra mais ninguém. Não, não precisa ser assim, não. Vamos acolher a todos. Acolher a todos. Ah, mas tem gente que não participa da novena e quer que reza na casa deles. Que maravilha! Que maravilha! Tem uma comunidade, se não me engano, de Presidente Bernardes, Cachoeira do Jurumim, se não me engano. Quem está aí de lá pode confirmar se é isso mesmo, né? Eles começaram uma experiência muito interessante. Os grupos de reflexão feitos nas casas de quem não pode ir à igreja. Quem dera fizer essa novena de Natal, cada dia na casa de alguém que não vai à igreja. Não é? Por que tem que ser na minha casa que eu sou o coordenador? Não. É uma oportunidade a gente visitar as famílias, rezar com as famílias. Eu me lembro de alguns fatos, famílias que não acompanhavam a novena, mas o grupo foi rezar a novena na casa desta família. Depois ela começou a acompanhar. Imagine vocês que se a pessoa não vai à igreja, se ela não reza a novena de Natal toda com o grupo, talvez a única oportunidade que ela tenha de receber a visita da comunidade e ouvir a palavra de Deus é aquele dia que você vai rezar na casa dela. Então, nós temos que deixar um pouco de lado as nossas pretensões ou nossas presunções e deixar a ação de Deus acontecer. Deixar que Deus haja. Ah, mas a família do Sozé não acompanha nada na comunidade. Vamos lá rezar a novena um dia na casa dele. Naquele dia, Deus vai tocar o coração dele. Nós semeamos, nós espalhamos a semente, mas quem faz produzir é Deus, né? É importante ter um lugar para rezar a novena. Primeiramente na família. Deve ser assim, na casa. A exemplo de Jesus, né? Estava sempre na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Os magos foram visitar Jesus na casa, quando entraram na casa onde Jesus estava em Belém, porque Jesus não ficou lá, né, um mês inteiro, o ano inteiro na gruta, né? Alguns dias depois, São José deve ter dado um jeito de tirá-los de lá, né? Então, os magos já foram à casa. Então, a casa é o lugar da igreja, né? A igreja doméstica. Agora, eu sei que algumas comunidades que as casas são muito longe, aí escolhem a capela, um outro lugar para rezar a novena juntos. Tudo bem. Fica aí a critério, então, de cada comunidade, de cada grupo de novena, mas o importante é que rezem a novena, a família esteja reunida e que não se exclua ninguém. Reunir a família para rezar é um momento muito especial, muito especial. Depois, envolver mais pessoas. A novena é na sua casa. Convide seus vizinhos, mesmo aqueles que não rezam, que não vão à igreja, convidem para ir à sua casa, para rezar lá a novena. Outra coisa muito importante, valorizar as crianças. As crianças são as queridas de Jesus, não é? Abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos. Qual é o espaço que nessa novena de Natal nós vamos reservar para a participação das crianças? Se nós queremos no futuro líderes de comunidade, se nós queremos pessoas comprometidas com a igreja, nós temos que começar trabalhando com as crianças. Muito importante. Então, valorizar a presença das crianças, dar a elas alguma atividade, que seja segurar uma vela,
Que seja cantar uma música, apresentar uma pecinha de teatro ali, coisa de criança, envolver as crianças também. Utilizar símbolos. Símbolos falam muito para nós. O presépio é o principal símbolo, mas a vela, as flores, estrelas, luzes, tudo isso faz parte da simbologia. Música. Ah, tem alguém lá no grupo que toca o violão, que gosta de ajudar a cantar, chame para poder animar, né? E, finalmente, um compromisso. A gente reza a novena e é bom ter um compromisso. Qual é o gesto concreto da nossa novena? O que é que nós vamos fazer de concreto para poder vivenciar o que nós estamos refletindo na novena? E após a novena, nós vamos ter uma outra live. Esta live é no dia 6 de janeiro, já no próximo ano, 6 de janeiro. É bom que as pessoas conheçam os grupos de reflexão. Quem dera pudessem todos, né, como muitos já fizeram, muitos grupos fizeram isso, após a novena de Natal, aquelas famílias continuarem se reunindo uma vez por semana. A nossa arquidiocese tem um roteiro próprio para essas reuniões, roteiro para os grupos de reflexão. Então, uma vez por semana, os grupos se reúnem, usando esse roteiro, refletem a palavra de Deus a partir da realidade em que vivem, alimentam-se desta palavra e procuram também viver a palavra de Deus na comunidade. Portanto, fica aqui o meu convite a todos que vão rezar a novena de Natal e que não conhecem ainda ou não participam dos grupos de reflexão para assistir a essa live do dia 6 de janeiro, que vai ser exatamente sobre os grupos de reflexão na comunidade, para que as pessoas que fizeram a novena do Natal conheçam os grupos de reflexão. Pode ser uma oportunidade de se interessarem para continuarem se reunindo, tá bem? Então é isso que eu queria dizer a vocês. Depois, no final, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder também, tá? Que Deus possa abençoar a todos vocês e aproveitemos desse momento. É um momento de graça que Deus nos concede para as nossas famílias. Ah, mas eu não combino com a família de fulano de tal. Então não vai a casa porque não combina com o outro. A novena de Natal é para combinar, é para vencer o ódio, vencer a antipatia, vencer a desavença, né? Se alguém tem algum motivo para não ir à casa do outro, muito mais razão vai ter para rezar lá a novena de Natal, para buscar a bênção de Deus e dar um exemplo de fraternidade, né? Não espere que o outro acolha você. Vá ao encontro do outro. Um dos grandes problemas é esse. Quando alguém tem raiva da gente, a gente fica com raiva de alguém, a gente fica esperando que o outro venha pedir perdão. Não. Eu que acredito, eu que tenho fé, eu que tenho amor no coração, tenho que dar o primeiro passo. Então, essa novena de Natal, nessa novena de Natal, nós vamos dar o primeiro passo para reconciliarmos com as pessoas que ficaram afastadas de nós. Refazer os laços que se romperam entre nós e a nossa vizinhança, né? Ah, mas se você vai ao encontro do outro, se o outro não acolheu, fechou a porta, bateu a porta na sua cara, você volta para trás, não é? Mas vá lá, vá lá. Tempo de reconciliação, tempo de graça que Deus nos concede. Padre Robson, Padre Leonardo, Padre Robson é o chefe do departamento de comunicação, né? Está com o nome dele escrito aqui. Padre Leonardo, agora é a sua palavra, nos ajudando a refletir um pouco sobre o Jubileu da Esperança, e acredito que também os que estão nesta sala devem estar ansiosos para saber também como que a nossa arquidiocese vai vivenciar o Jubileu da Esperança. Agradeço desde já, Padre Leonardo, sua boa vontade, sua disponibilidade de estar conosco nesta noite para esta live, ou para essa palestra, essas orientações nesta sala virtual. Obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe. Então, boa noite a todos. É uma alegria para mim poder contribuir com esta formação que auxilia os nossos grupos na preparação para a novena de Natal em família.
Como proposto, este ano nós vamos meditar a virtude cristã da esperança, em sintonia com a igreja no mundo todo, que se prepara para a vivência do jubileu, do ano jubilar. E a minha fala hoje é para nos ajudar a entender de fato do que se trata o jubileu. O jubileu da esperança não é só um evento que acontece na igreja, é muito mais. Então, prometo tentar ajudar vocês e espero que consiga a entender o sentido espiritual, teológico e também eclesial deste grande acontecimento. E nós já estamos às portas dele, pois no dia do Natal ele será iniciado na igreja no mundo todo. Então, eu inicio a minha fala citando o Papa Francisco. Ele, na solenidade da Ascensão do Senhor deste ano, em maio, ele deu a abertura aos trabalhos do jubileu com a bula Spes non confundit, com a qual ele proclamou o jubileu da esperança para o ano de 2025. Assim disse o Papa: o jubileu há de ser um ano santo, caracterizado pela esperança que não conhece ocaso. Que esperança é essa? A esperança em Deus. Que nos ajude também a reencontrar a confiança necessária tanto na igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação. Que o testemunho crente seja fermento de esperança genuína no mundo, anúncio de novos céus e nova terra, onde habite a justiça e a harmonia entre os povos, visando a realização da promessa do Senhor. Então, veja, o Papa, ele faz esse convite, tendo em vista a realidade, de fato, na qual nós estamos inseridos. Um mundo desesperançado. Nós olhamos à nossa volta e podemos ver muitos sinais que tentam nos roubar a esperança. Guerras, conflitos, muita coisa, inclusive, que o padre José Geraldo já citou, um descuido com a casa comum, um esfriamento na fé de muitas pessoas. Todavia, nós, crentes, nós que acreditamos em Jesus Cristo, somos chamados a dar razões da nossa esperança. Então, o jubileu vai ser ocasião para isso. Mas vamos entender primeiro o que é o jubileu. O que é o jubileu? O jubileu não é uma festa que foi inventada primeiramente pela igreja. Nós já vemos a referência do jubileu no Antigo Testamento. Eu vou começar, então, pela etimologia do nome, jubileu. De onde vem esse nome? Provavelmente, esse nome vem do som de uma espécie de berrante que era feito com chifre de carneiro e ele era usado na abertura do jubileu. Esse instrumento ele chamava jobel, em hebraico. E ele anunciava o dia da expiação, o Yom Kippur. Era uma festa judaica. Então, o som do jobel deu nome a essa celebração do jubileu. A referência bíblica está no livro do Levítico, no capítulo 25, nos versículos de 8 a 13. Assim diz a Sagrada Escritura: contarás 7 semanas de 7 anos. Isso é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta, do jobel. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará a seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que nascerem após a ceifa, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Neste ano do jubileu, tomará cada um a sua processão. Então vejam,
com este trecho do livro do Levítico, nós vemos que era uma ideia colocada por Deus, uma lei de um ano santo, para que houvesse entre o povo uma reharmonização de todas as relações humanas, a começar com Deus, porque se dava dentro do período da expiação dos pecados. Então, o homem refazia suas relações com Deus. Refazia também as suas relações com o próximo. Por quê? As dívidas eram perdoadas. Os terrenos que tinham sido emprestados ou comprados, ou terrenos que tinham sido perdidos por motivo de dívida, eles eram devolvidos. Depois, os escravos eram libertados. Então, nós vemos uma reharmonização nas relações com o próximo. Mas também nas relações com a casa comum, com a criação. Por quê? Naquele ano do jubileu, a terra descansaria. A terra, ela teria um repouso. Não era permitido o plantio nem a colheita naquele ano do jubileu. É uma festa que recorreria, então, a cada 50 anos, como nós ouvimos no trecho bíblico, a cada 7 semanas de anos. Ou seja, cada 7 anos formaria uma semana. 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49. Então, no ano 49º, se anunciaria que o ano seguinte, o 50º, seria esse ano jubilar. Então, era o ano extra, o ano a mais, que se vivia, como eu já disse, a cada 7 semanas de anos. E recordemos, ele tem como pontos fundamentais a remissão das dívidas, a restituição de terrenos, o repouso da terra, a libertação dos escravos. Só que alguns especialistas, alguns exegetas, historiadores, vão dizer que, na verdade, nunca se viveu completamente o jubileu. Quase que foi uma utopia, uma ideia meio utópica de um tempo de graça espetacular. Mas nós entendemos que tudo que está no Antigo Testamento também é uma preparação para o Novo Testamento. É uma figura do que ainda viria com a plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é quem vai, de fato, inaugurar o jubileu como um tempo da graça de Deus. E isso ele mesmo disse, lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, nos versículos 18 e 19, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu. Então, quem inaugura o jubileu, de fato, quem faz com que esse tempo da graça de Deus aconteça, da restituição das relações humanas, é Jesus Cristo. A igreja, ela depois de passados alguns séculos, muitos séculos na verdade, ela faz uma releitura espiritual desta proclamação lá do Antigo Testamento, inspirada pela pessoa de Cristo, pela sua ação. A igreja, então, ela também lança o seu jubileu. Não com um teor tão social quanto era no Antigo Testamento, a princípio, mas com um objetivo mais espiritual. Foi o Papa Bonifácio VIII quem, em 1300, proclamou o primeiro jubileu, também chamado de Ano Santo. E essa data seria justamente para marcar o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. 1300 anos depois, então, da encarnação do Verbo, o Papa Bonifácio VIII, ele proclama o primeiro jubileu, para ser um tempo no qual se experimenta a santidade de Deus no tempo. E é uma santidade que transforma o ser humano. A sua frequência no início, quando o Papa Bonifácio VIII lançou, foi de 100 anos. Mas depois, o Papa Clemente VI, em 1343, passou para cada 50 anos, como no texto do Levítico. Mas o Papa Paulo II, em 1470,
pediu para que fosse celebrada a cada 25 anos, para dar uma oportunidade mais ampla do povo experimentar o jubileu. Então, este ficou como o critério adotado pela igreja até hoje. A cada 25 anos, a igreja ela celebra o seu jubileu. Claro que há aqueles jubileus chamados extraordinários. Nós já tivemos alguns, por exemplo, o Papa Pio XI proclamou em 1933 um jubileu da redenção, pelos 1933 anos da morte e ressurreição de Jesus. O Papa Francisco já anunciou na bula deste jubileu que em 2033 teremos outro, jubileu da redenção. E também tivemos, recentemente, em 2015, um jubileu extraordinário, que foi da misericórdia, não acompanhando essa sequência de a cada 25 anos, mas foi proclamado por desejo especial do Papa Francisco. Portanto, então, o próximo jubileu que nós teremos na Igreja Católica é o jubileu dos 2025 anos do mistério da encarnação. Só que dessa vez nós vamos celebrá-lo sob a inspiração da virtude cristã da esperança. Então, o jubileu da esperança é para celebrar o nascimento de Jesus. Os 2025 anos de quando o Verbo se fez carne, né? E nós vamos completar a história da nossa redenção. Agora, eu gostaria, então, depois de passar por esse aspecto histórico do jubileu, seu sentido histórico e bíblico, de aprofundarmos um pouquinho na celebração, o modo como ele é celebrado, como vai ser celebrado na igreja. O primeiro ponto é que o Papa Francisco, na bula, ele chama a atenção de que nós cristãos que estamos a caminho, estamos peregrinando, somos todos peregrinos, nós precisamos de momentos fortes para poder nutrir e também robustecer, fortalecer a nossa esperança. Se nós seguirmos o nosso caminho somente com as coisas cotidianas da vida e até mesmo da fé, nós podemos, talvez, nos distrair no caminho. Esses momentos fortes são para chamar a nossa atenção para aquele que é a nossa esperança, que é Jesus Cristo. Porque essa é a meta da nossa peregrinação, da nossa caminhada, o nosso encontro com o Senhor Jesus. Então, os jubileus, eles são esses momentos fortes que nos ajudam a entender qual é a nossa meta, onde nós queremos chegar. O jubileu, quando foi pensado pelo Papa, ele foi precedido de 2 anos de preparação. O ano de 2023, no qual a Igreja nos chamou a uma redescoberta dos ensinamentos do Concílio Vaticano II. Nós celebramos, em 2022, os 60 anos da abertura do concílio. Então, o Papa, naquela ocasião, pediu que o ano seguinte, o ano de 2023, fosse um ano de redescoberta dos documentos do concílio. Então, aquele ano foi de estudar, sobretudo, as 4 constituições conciliares: a Dei Verbum, a Sacrosanto Concilium, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. As 4 constituições. Então, o foco do ano de 2023 foi esse. Este ano, que é o ano de 2024, foi o ano da oração. O Papa anunciou no dia 21 de janeiro, que foi o Domingo da Palavra de Deus, que seria, então, o ano de 2024, um ano para que nós, católicos, nos detivéssemos mais à oração. Pelo jubileu, mas também para redescobrirmos a sua importância. Inclusive, a esse respeito, ele escreveu e também pronunciou no Ângelus, do dia 11 de fevereiro, que o ano de 2024 pudesse ser dedicado a uma grande sinfonia de oração. Antes de mais, para recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de o escutar e de o adorar. Portanto, nesse caminho de preparação para o jubileu, as dioceses foram convidadas a promover a centralidade da oração, tanto individual, quanto também a oração comunitária. Depois, houve, nesse caminho de preparação também, além dos 2 anos, com os temas do concílio e da oração, a bula de proclamação. Todo documento oficial da Igreja,
ele tem um nome, geralmente, em latim, com exceção da Laudato Si e da Fratelli Tutti, que, por desejo do Papa Francisco, foram em italiano. Mas, geralmente, os nomes são em latim. São as primeiras palavras do documento que dão o seu título. A bula de proclamação foi chamada Spes non confundit, que é retirado da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. A esperança não confunde, ou, em outra tradução, a esperança não decepciona. Com essas palavras, o Papa ele iniciou a bula de proclamação do jubileu. Nessa bula, ele segue a tradição que é promulgá-la na festa, na solenidade da Ascensão do Senhor, que no ano de 2024 foi aos 9 de maio. E lá ele colocou o desejo e as indicações para o jubileu, o modo como ele seria celebrado. Lá ele determinou que a abertura na igreja no mundo todo acontecerá na noite santa do Natal, no dia 24 de dezembro de 2024, quando na Basílica de São Pedro o Papa vai abrir a Porta Santa. Então, assim, ele inaugura o ano jubilar. A Porta Santa é simbólica, né? Nas basílicas de Roma, em todas elas, são 4 basílicas: São Pedro, São João do Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Em todas as 4, tem uma porta artística e ela fica sempre com uma parede atrás, para que ninguém abra. E no jubileu, essa parede é derrubada e o Papa abre essa porta. E ela vira o símbolo. Todos aqueles que passam por esta porta alcançam a graça jubilar. Mas nos recorda que a porta é Cristo. Foi ele mesmo quem disse isso no Evangelho de São João. Eu sou a porta das ovelhas. Então, nós passamos por essa porta simbólica, mas, na verdade, lembrando que a porta verdadeira é Jesus Cristo. Depois disso, ele vai seguir um plano de abertura das portas nas outras basílicas, como eu disse. E também o Papa ele expressou um desejo muito interessante, que chama bastante atenção. Além da tradição das 4 basílicas, ele vai abrir uma porta em uma cadeia. Então, em uma das prisões de Roma, o Papa pessoalmente vai até lá para abrir uma porta, anunciando assim aos encarcerados o tempo também de graça e a esperança, que de fato não decepciona e que muda a vida das pessoas. Depois disso, o Papa ele pede que em todas as dioceses e arquidioceses do mundo faça-se a abertura do jubileu no dia 29 de dezembro de 2024, que vai ser a festa da Sagrada Família. Então, no dia 29 de dezembro, em todas as catedrais do mundo, os bispos e arcebispos vão fazer a abertura oficial do jubileu. E vão encerrar em cada uma das dioceses no dia 28 de dezembro de 2025. Ambas as datas são a festa da Sagrada Família. Só que há um diferencial. No ano da Misericórdia, o Papa permitiu que os bispos abrissem portas também nas catedrais e em outras igrejas significativas, como santuários e basílicas. Neste jubileu, não tem porta nas dioceses. As portas são abertas somente em Roma. Nas dioceses acontece somente a abertura do ano jubilar. Então, vai acontecer uma celebração e ela se dará, sobretudo, na catedral. E com essa celebração se abre o jubileu. Assim diz o documento que foi enviado pela Santa Sé para orientar os bispos e as comissões de organização. A abertura solene do ano jubilar tem lugar com a celebração da Eucaristia presidida pelo bispo diocesano na Igreja Catedral, mãe de todas as igrejas da diocese. A Eucaristia de abertura do jubileu é única e celebrada na Catedral. Está excluído que a celebração de abertura tenha lugar em outras igrejas da diocese, incluindo santuários e igrejas notáveis. Então, o Papa ele pede que a celebração seja na catedral. E a catedral vai ser o ponto de referência, porque ela é a mãe de todas as igrejas de uma diocese. Então, ela vai ser o ponto de peregrinação dos fiéis. Os fiéis, sobretudo que querem alcançar a grande graça do jubileu, devem se programar para peregrinarem à catedral de sua diocese. No nosso caso, a catedral de Nossa Senhora da Assunção,
na cidade de Mariana. Isso é para nos recordar a dimensão de peregrinos que todos nós temos que cultivar. Todos nós somos peregrinos. Saímos de Deus e para Ele voltamos. E é preciso, então, que essas peregrinações geográficas, elas signifiquem para nós também uma peregrinação existencial, um recordar deste nosso caminhar em direção a Deus. Então, a catedral fica para nós como lugar principal de peregrinação. No dia 29 vai ter, então, uma celebração mariana, e essa celebração ela vai se iniciar na igreja de São Pedro dos Clérigos. Foi escolhida tanto pelo significado daquela igreja, quanto também pela sua localização, o seu fácil acesso. Lá vai ser feita a reunião inicial, com uma leitura do trecho da bula, uma celebração da palavra. E dali nós sairemos encaminhada com uma cruz que foi escolhida para ser a cruz do jubileu. É uma cruz da catedral, uma cruz bonita, simbólica, artística, que foi devidamente preparada, para poder simbolicamente ser o nosso símbolo do jubileu. E ela vai abrir a procissão, vai abrir a entrada de todos os fiéis na catedral e vai ficar junto ao altar durante todo o ano, para recordar a nós cristãos que a cruz de Cristo é a nossa esperança, é a âncora da nossa esperança, porque sabemos que por meio dela Deus nos trouxe a salvação. Depois, então, dessa caminhada até a catedral, com a entrada na igreja, o bispo vai fazer uma renovação das promessas batismais juntamente com todos os fiéis ali presentes e depois vai celebrar a missa da Sagrada Família. E assim nós damos a abertura oficial do ano jubilar na Arquidiocese de Mariana. Há um incentivo que as paróquias, que as pessoas de boa vontade, os movimentos, os apostolados e todos os demais grupos se organizam para fazer essa peregrinação no dia 29 já, com uma representação da Arquidiocese, para podermos nos mostrar unidos a esse momento de graça, também para a nossa igreja particular. Para isso, o nosso arcebispo, Dom Ayrton, ele está preparando, deve sair por esses dias, uma carta convocatória. Ele vai explicar o sentido, o modo como vai acontecer e fazer também o convite para que os fiéis se dirijam a Mariana nessa data e nas demais datas de peregrinação, que depois vou passar brevemente aqui para vocês. Para cada momento celebrativo foi enviado esse documento, e aqui temos todas as celebrações de abertura, de encerramento, e também 3 formulários de missa que podem ser usados durante o jubileu nas celebrações lá na catedral. Excetuando as solenidades, os domingos e os dias de festa, podem ser usados os 3 roteiros por qualquer grupo que visitar a catedral ao longo do ano. Também nós vamos ter, durante esse período, nós temos que entender qual que é o grande foco do jubileu, né? O grande fruto do jubileu. Vamos ter várias ações concretas, mas a principal intenção é fortalecer a questão da relação do ser humano com Deus. Em primeiro lugar, se a gente não se relaciona bem com Deus, a gente não se relaciona bem com os irmãos, nem com a criação, que é obra das mãos dele. Para isso, o perdão é o grande fruto do jubileu, marcado pelas indulgências. O jubileu traz como marca as indulgências. Quem faz peregrinação, quem reza as orações e várias outras obras que vou enumerar daqui a pouco, lucra as indulgências. O que são as indulgências? O pecado, ele gera em nós 2 culpas, 2 penas. A pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é aquela capaz de nos jogar no inferno, na condenação. E o perdão dela nós alcançamos por meio da confissão. Quando uma pessoa confessa, ela alcança o perdão da pena eterna do pecado. Mas ficam marcas do pecado em nós. Ficam resquícios do pecado na nossa alma, no nosso coração. E nós precisamos também nos livrar deles. Nós precisamos nos livrar dessas marcas, desses resquícios. Então,
como fazer isso? A igreja tira do seu tesouro as indulgências, que são o perdão da pena temporal devida dos pecados. Pena essa que nós pagaremos no purgatório. É o tempo de purificação final para o nosso encontro definitivo com Deus. Mas então, nós, por meio das indulgências, aplicamos às almas do purgatório este perdão das penas temporais devidas do pecado. Então, o grande dom do jubileu é esse, nos dar a graça das indulgências. Para alcançar a indulgência, primeiramente, são necessárias 3 coisas: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Santo Padre. 3, então, são as coisas. Vou repetir. Primeiro, confissão sacramental. Segundo, comunhão eucarística. Terceiro, orações nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, assim, o órgão que é responsável para administrar essas questões na igreja e orientar os fiéis se chama Penitenciaria Apostólica. Ela mandou a seguinte determinação: todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos por um espírito de caridade e que no decurso do ano santo, purificados pelo sacramento da penitência, revigorados pela Sagrada Comunhão, rezarem segundo as intenções do Sumo Pontífice, estes poderão obter do tesouro da Igreja pleníssima indulgência, remissão e perdão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do purgatório sob forma de sufrágio. Então, em resumo, eu posso dizer a vocês que o jubileu traz essa grande redescoberta do perdão de Deus, sobretudo, né? Nos recorda o quão grande é a misericórdia do Senhor. Mas aí, para lucrar as indulgências do jubileu, além desses 3 pontos que já apresentei, o que mais é necessário? Primeiramente, a peregrinação aos lugares santos. Alguns conseguem ir a Roma, outros não. Mas quem aqui em Mariana vai à catedral, lucra as indulgências. Faz uma peregrinação à igreja mãe, que é a nossa catedral, lá ele vai poder lucrar as indulgências. Mas, padre, e quem não consegue ir? Como vai ficar? Não vai, então, viver o jubileu? Não vai celebrar o jubileu? Não vai receber também o seu grande fruto? Não. A igreja tem remédio para tudo, graças a Deus. Então, quem faz pessoalmente visita aos outros lugares insígnios. O Ayrton vai enumerar quais são, mas, em resumo, posso dizer, são os santuários e as basílicas. Quem faz qualquer visita, pessoalmente vai a esses lugares, na Arquidiocese de Mariana, ou em qualquer outro lugar, lucra as indulgências, com aqueles outros 3 pontos cumpridos, né? Tendo sido confessado, tendo participado da Eucaristia e rezado na intenção do Papa. Visitando um santuário, uma basílica, também recebe as indulgências. Isso sempre para recordar aos fiéis a necessidade de manter, né, esse nosso lado peregrino, com toda a força simbólica que isso traz, né? Porque manifesta também a necessidade de conversão, de reconciliação, que todos nós temos que experimentar. Mas, padre, e quem não consegue também fazer essas visitas, ou quem quer descobrir um outro modo de viver concretamente o jubileu? Aí trago para vocês também outras orientações. Quem faz obras de misericórdia e de penitência também lucra as indulgências do jubileu. Primeiramente, missões populares. Olha que oportunidade bonita que a igreja nos oferece. E um incentivo para redescobrirmos a necessidade das missões nas nossas comunidades. Então, organizar missões nas paróquias, nas comunidades, é um jeito de viver o Ano Santo da Esperança e de lucrar também as indulgências. Claro que não com um objetivo individualista, egoísta, só pensando em si, em alcançar a indulgência para si ou para os seus. Mas é um jeito de também anunciar aos outros o testemunho da esperança. Levar Jesus Cristo, que é a nossa esperança, para os outros. Missões populares, então, é uma forma. Outro são os exercícios espirituais, retiros,
Quem faz um retiro espiritual bem feito, quem consegue vivenciar essa experiência, lucra a graça do jubileu. Também, vejam esse outro ponto, que interessante. Abriu-se a oportunidade de indulgências para quem participa de formação sobre o Concílio Vaticano II, os documentos do concílio, ou sobre o catecismo da Igreja. Então, é uma oportunidade para as nossas paróquias vivenciarem um tempo de muita graça, E também de formar o nosso povo, porque estamos celebrando aí 60 anos do Concílio Vaticano II, e muita gente ainda não conhece o que é o Vaticano II, porque nunca pôde ler, nunca pôde se formar sobre os documentos do concílio. E aí a gente vê tanta deturpação por aí, tanta ideia errada do concílio, mas é porque não conhece. E tem gente que às vezes ouve muita abobrinha, muita mentira sobre o concílio e colhe aquilo como se fosse verdade, mas por falta de conhecimento. Aí a igreja nos dá a oportunidade de redescobrirmos também o concílio e também os ensinamentos da igreja contidos no catecismo por meio de formações que dão aos fiéis a oportunidade também de receber a graça das indulgências neste jubileu. Depois também, obras de misericórdia. Nós às vezes esquecemos isso, né? Tanto as temporais quanto as espirituais. As orações que são tidas como obras de misericórdia, mas também aquelas concretas. Dar de comer quem tem fome, de beber quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos, visitar os doentes. Veja, às vezes a gente inclusive resume isso às pastorais específicas. Quem visita preso? Pastoral carcerária. Quem visita doente? Pastoral da saúde, ministro da Eucaristia. E a gente se coloca distante dessa missão que é de todos nós, é dever do cristão, e nós vamos ser julgados no final da vida por causa disso. Está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus diz que quem não faz isso vai ser tratado como desconhecido por ele. Mas quem faz vai ter um lugar especial no seu reino. Então, as obras de misericórdia são uma oportunidade para podermos também receber a graça das indulgências no jubileu. Também penitência. Quem faz penitência durante pelo menos um dia, lucra as indulgências. Então, vejam, o leque é grande. As oportunidades de viver bem no jubileu são diversas e inúmeras. Então, a gente não pode deixar despercebidos. E o povo tem que tomar conhecimento disso. As pessoas têm que saber que é um ano da graça acontecendo na vida de toda a Igreja Católica. Depois, nós devemos também levar sinais de esperança para aqueles que não conseguirão realizar nenhum tipo de peregrinação, não vão poder ir à formação, não vão poder fazer missão popular, não vão poder participar dos eventos, digamos assim, do jubileu. Como que a gente faz para poder alcançar essas pessoas? Então, primeiramente, pensemos nos idosos, nos enfermos, nos encarcerados, naqueles que estão reclusos e talvez em casas de recuperação. São inúmeras pessoas. E são pessoas que, nós devemos ter certeza disso, são talvez as que mais precisam receber um anúncio de esperança. Porque as circunstâncias nas quais vivem tentam roubar isso delas. Então, promover, e a arquidiocese, se Deus quiser, vai conseguir preparar um material para ser levado aos doentes, para ser levado aos presos, aos lares de idosos, para ser levado aos hospitais, para ser levado às casas de recuperação, aos presídios e cadeias, para poder formar as pessoas, para poder incentivá-las a conhecer mais a esperança e a pedir essa virtude do céu, e com as orações próprias do ano jubilar que vão fazer chegar até elas também as graças das indulgências. Então, não vai ficar ninguém de fora das celebrações do jubileu. O que nós podemos dizer, então? Nas palavras do Papa Francisco na bula: abre-se assim diante de nós um percurso marcado por grandes etapas, nas quais a graça de Deus precede e acompanha o povo que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. Então, antes de tudo, é a graça de Deus que nos conduz. Ela que inspirou a igreja para celebrar esse jubileu e ela quem vai levar a igreja para que nós consigamos concluir esse caminho jubilar. A arquidiocese, para organizar tudo isso, ela montou uma equipe formada pelo arcebispo, por alguns padres, diáconos e leigos. E essa equipe está trabalhando para poder organizar tudo.
Dentre as coisas que já foram pensadas, nós fizemos uma agenda, um planejamento de peregrinações a Mariana, de vários grupos, né? Então, eu gostaria só de passar brevemente por eles, para que nós ficássemos sabendo. Vai ter abertura no dia 29 de dezembro deste ano, na Catedral. No dia 2 de fevereiro, o Jubileu da Vida Consagrada, religiosos e religiosas. No dia 23 de fevereiro, o Jubileu das Missões. Depois, no dia 24 de fevereiro, o Jubileu do Clero, dos Presbíteros e Diáconos. Depois, no dia 8 de março, o Jubileu das Mulheres. Vai ter o Encontro Arquidiocesano das Mulheres e também o Jubileu voltado para elas. Vai acontecer também, e isso é convite da Santa Sé, do Papa, para o mundo todo, no dia 28 de março. Anotem aí, 28 de março, às 24 horas para o Senhor. Vai dar início na noite da sexta-feira, em todas as paróquias, com a celebração eucarística, a exposição do Santíssimo Sacramento e a adoração de 24 horas, até o sábado, no dia 29 de março. E neste tempo, os padres são convidados a oferecer para os fiéis a oportunidade do sacramento da reconciliação, da confissão. Então, veja que oportunidade bonita para que o povo também possa se preparar bem para se reconciliar com Deus e viver o jubileu. No dia 13 de maio vai ser o jubileu da família Vicentina. No dia 31 de maio, o jubileu do mundo da comunicação. É a véspera do dia da Ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Depois, no dia 29 de junho, o jubileu dos movimentos. No dia 17 de agosto, o jubileu das famílias. No dia 25 de agosto, o jubileu das crianças, dos adolescentes e dos catequistas. No dia 31 de agosto, e aí muitos interessados, o jubileu dos grupos de reflexão. No dia 21 de setembro, o jubileu das irmandades. No dia 28 de setembro, o jubileu das pastorais, o encerramento da nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. No dia 15 de outubro, o jubileu da educação. No dia 19 de outubro, o jubileu do apostolado da oração. No dia 26 de outubro, o jubileu da juventude. No dia 9 de novembro, o jubileu dos atingidos e das atingidas, que vai culminar junto com a Romaria das Águas. No dia 16 de novembro, o jubileu dos pobres, organizado pelas pastorais sociais no Dia Mundial dos Pobres, proclamado pelo Papa Francisco. No dia 20 de novembro, o jubileu da pastoral... Perdão, esse mudou a data. Depois a Alessi vai informar para nós da pastoral Afro. Temos outros que ainda não têm data definida, vamos definir o mais breve possível. O jubileu vocacional, o jubileu das Forças Armadas, da Polícia e da Segurança, o jubileu dos profissionais da saúde, dos enfermos, o jubileu das bandas musicais, o jubileu do movimento de cursilho de cristandade, jubileu dos corais, jubileu da Cúria Arquidiocesana com todos os funcionários da Arquidiocese, o jubileu dos encarcerados e o encerramento do jubileu no dia 28 de dezembro. O jubileu dos encarcerados, lembrando que vai ser nesse esquema não de peregrinação, mas de um trabalho junto a todas as cadeias e presídios que temos na Arquidiocese. São 12 ao todo, né? Já fizemos uma conversa com a pastoral carcerária e foram identificados 12 presídios em nossa Arquidiocese. Então vai ter um trabalho de celebração, de confissão e de presença junto a todos os encarcerados que estão no território de nossa Arquidiocese. A pastoral também, a pastoral carcerária, ela é chamada a promover um diálogo, sobretudo com os juízes, recordando a inspiração do Antigo Testamento, para poder perdoar a dívida, porque tem muita gente que às vezes está presa, já pagou a sua pena, mas por erro do sistema ou por outras questões, ainda permanecem presos. Isso é um pedido do Papa, para que isso aconteça em todo o território, todos os territórios, por iniciativa da Igreja, esse diálogo com as defensorias públicas e também, sobretudo, com o juiz, para que haja esse perdão das dívidas.
Também nós vamos pedir aos padres que intensifiquem o atendimento de confissões nas paróquias, para que isso esteja disponível para todo o povo de Deus. Além disso, também, nós vamos ter trabalhos culturais e também acadêmicos. A Semana do Anunciano vai ser voltada para essa temática. Também todo o trabalho de elaboração de artigos da nossa faculdade, também de outras pessoas que desejarem, serão voltados para o tema da esperança. Formações vão ser preparadas para serem também divulgadas e disponibilizadas para toda a arquidiocese sobre os documentos do Concílio e o Catecismo da Igreja Católica. Nós também estamos vivenciando neste ano os 280 anos da arquidiocese de Mariana. E vamos somar, então, as celebrações do jubileu, também essa própria específica da nossa arquidiocese. E dentro do roteiro de cada peregrinação, nós inserimos também uma visita à exposição dos 280 anos que está lá no Centro Cultural Dom Frei Manuel da Cruz, a antiga residência dos bispos, que fica na Praça Gomes Freire, em Mariana. Todos os grupos que forem a Mariana, nas peregrinações, sejam essas que já foram agendadas como oficiais, como outras que podem ser organizadas por paróquias, por pastorais, ou individualmente, famílias, pessoas que desejarem vivenciar essa experiência da peregrinação, está sendo elaborado pelo Centro Pastoral uma secretaria que ficará responsável por organizar a acolhida dos grupos. A ideia é que todos os grupos, fora do dia da abertura, se concentrem na igreja, no Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. Ali já será servido um café e depois as pessoas poderão seguir em peregrinação até a catedral, para participar da missa, da celebração eucarística lá, sobretudo nos horários que serão apresentados. Os grupos que desejarem, então, ter o café da manhã e também o almoço, poderão entrar em contato com essa secretaria e cada membro, pagando o valor de R$ 35, ganhará um ticket que vai garantir a ele essas duas refeições. Também está sendo pensada uma estrutura com o auxílio de banheiro, de água, para acolher, sobretudo, grupos maiores. Então, tem uma equipe em Mariana, na cidade de Mariana, pensando em toda a infraestrutura para acolher naquela cidade as peregrinações, todos os grupos que vão para lá. Também quero aproveitar mais uma vez para fomentar que nós planejemos missões populares nas nossas paróquias, os grupos de reflexão, os grupos de novena de Natal, pensar em meios de promover missões nas nossas comunidades. O DACOM, o Departamento Arquidiocesano de Comunicação, juntamente com a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, vai nos ajudar a divulgar amplamente todo o material, toda a agenda, todo o calendário. Então, tudo que eu falei aqui rapidamente, isso vai ser divulgado de uma forma a alcançar todas as pessoas. Então, nós vamos ter um movimento muito grande, muita gente envolvida, e se Deus quiser, vai ser um momento de muita graça. Nós vamos escolher muita graça na nossa arquidiocese. E eu queria, então, só encerrar a minha fala com algumas palavras do Papa Francisco na bula, que é um incentivo para vivenciarmos o jubileu. Assim disse o Papa: deixemo-nos desde já atrair pela esperança, consentindo-lhe que, por nosso intermédio, se torne contagiante para quantos a desejarem. Possa a nossa vida dizer-lhes: confia no Senhor, sê forte e corajoso e confia no Senhor. Que a força da esperança encha o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória, agora e nos séculos futuros. Amém. Obrigada, Padre Leonardo. Enquanto a gente vai se organizando aqui, né, Leci? Acho que dava para ouvir umas 3 pessoas, não dá? Então, 2 minutinhos para cada um. Isso. A gente vai abrir primeiro para o Anderson. 1 minutinho de pergunta, tá, gente? A Maria, depois do Anderson, a Maria Aparecida, e aí a gente tem oportunidade de mais uma pessoa, caso queira. Devido ao horário, nós faltam apenas 2 minutos para a gente encerrar. Mas a gente, como atrasou um pouquinho, eu sei que vocês vão ter paciência de aguentar mais uns 5 minutinhos. Anderson. Deixa eu abrir aqui o do Anderson, só um minutinho, tá?
microfone. Anderson? Parece que o Anderson não está mais conosco. Anderson Moreira? Então, enquanto a gente localiza, Maria Aparecida, ela também havia levantado a mão. Deixa eu abrir, então, aqui a Maria Aparecida. E não sei se tiver mais alguém, podia levantar a mãozinha aí? Aí, Maria Aparecida, fica à vontade. Pode abrir o seu microfone, tá bem? Abriu? Abriu, fica à vontade. Eu queria, boa noite em primeiro lugar. Eu peguei, já estava um pouco adiantada, e aí eu não entendo muito bem, nem nunca tinha ouvido falar assim total, igual ele, Padre Leonardo falou, do jubileu. Saber como que a pastoral carcerária pode trabalhar igual na nossa cidade é pequena, nesse contexto aí que ele falou da visita aos encarcerados, né? Igual eu já tive meu filho encarcerado 10 anos e ainda está na condicional ainda, e eu queria saber como que a gente trabalha direito, porque eu quis fazer um curso aqui para mim trabalhar na pastoral, mas na época, como meu filho estava no presídio da minha cidade, eu não pude. Aí agora eu queria entrar e trabalhar na pastoral carcerária. A gente pode, está bem parecido, ele vai responder. Mais alguma também sobre a novena de Natal, se alguém tem alguma dúvida e quer colocar? O Anderson Moreira voltou? O Anderson? Não, né? Não voltou. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Só reforçar aqui, Padre Leonardo falava, né, da importância dos documentos do concílio, e aí eu coloquei aqui no chat, né, recuperando, né, as lives que foram oferecidas a todos nós pela Arquidiocese de Mariana, né, pelo menos 5 lives, está aqui, está salvo lá no YouTube da Arquidiocese, então, para a gente voltar nesses materiais, refletirmos a partir dessas lives, estudarmos os documentos em comunidade. Então, fica aí o convite também no chat, aí o registro, tivemos a presença do Padre Geraldo Martins, Padre Zé Geraldo, Monsenhor Celso, Padre Marcelo Santiago, Padre Zé Antônio, então uma turma de peso aí para nos ajudar, né? Padre Geraldo Martins, não sei se eu falei, com o senhor, Padre Zé Geraldo. A Foi sim. resposta da menina, né? Da Aparecida. Sobre o jubileu dos encarcerados? Qual que é a pergunta dela? Como fazer, né, Aparecida? Como fazer para eles também entrarem nessa proposta aí que foi apresentada pelo Padre Leonardo. Não sei se o Padre Leonardo... Ela quer entrar na pastoral carcerária, né? Isso eu entendi bem? Isso. Tem que procurar, no caso aí, os assessores, pode entrar em contato com o centro pastoral, que a gente encaminha. Padre Marcelo e o diácono Fábio são assessores desta pastoral carcerária. A gente tem, sim, como ela participar e a gente tem como ajudar também. Entrar em contato com o Centro Arquidiocesano de Pastoral. Lá a gente se informa ela melhor como fazer. No chat aqui não temos mais nenhuma pergunta, tá bem? Não temos. Acho que podemos, então, Padre, agradecer. A gente quer agradecer muito a presença de todos. Essa última live formativa desse ano de 2024, que foi muito bacana, a presença das pessoas, né? Hoje nós tivemos média de 80 pessoas, então a gente conseguiu recuperar, a gente agradece muito. E lembrando que o ano que vem já temos marcado aí para o dia 6 de janeiro a primeira live, então, sobre o grupo de reflexão tão importante, não é? Olha, se Padre Zé Geraldo, vou passar para o Padre Zé Geraldo a palavra. Isso é só para lembrar que, como essas lives tiveram boas participações, a nossa intenção é toda primeira segunda-feira do mês, às 20 horas, essa live. Em janeiro,
sobre os grupos de reflexão, a comunidade. Fevereiro, março e abril, sobre a campanha da fraternidade. No mês de fevereiro, a realidade que nós vivemos, o ver da campanha. No mês de março, a iluminação, a mensagem da igreja, a palavra da Bíblia sobre a campanha, que tem como tema a ecologia integral. E no mês de abril, o agir, o que nós podemos fazer para colocar em prática a campanha da fraternidade. Então, janeiro, o tema é comunidade, grupo de reflexão. Fevereiro, março e abril, a campanha da fraternidade. Os outros meses nós vamos agendar ainda. Agradeço aí a paciência de todos, né? E esse momento de participar conosco foi muito bom, agradecendo especialmente ao padre Leonardo, aí a você, Leci, e a Flávia também. Com um grande abraço, né, Leci? Hoje é seu aniversário, né? Aniversário. 18 anos ou 15? Acho que 18, né? 15, Gente, né? aniversário da Leci hoje, parabéns, Leci, e que nós possamos encerrar essa live rezando uma oração juntos pela Leci, né? Ave Maria, para Deus abençoá-la, dar-lhe saúde e força, Leci, que tem sido uma grande força, um grande impulso da caminhada da igreja na nossa arquidiocese. Vamos rezar a Ave Maria na intenção da Leci. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te abençoe, Leci, dando muitos anos de vida, alegria, saúde e paz. Muito obrigada, muito obrigada. Recordando, então, que amanhã a gente carrega, então, essa formação e vai ficar disponível lá no YouTube, tá bem? Vou abrir aqui agora os microfones e na nossa despedida a gente vai aí saudando uns aos outros. Vocês fiquem à vontade agora, então, para abrir suas câmeras, para abrir os seus microfones e a gente vai se despedindo. Parabéns, Leci, felicidades, minha irmã. Obrigada, querida, obrigada. Uma boa noite, muito obrigada a todos, todas Parabéns, que participaram Leci. conosco. Deus abençoe. Obrigada, padre. Muito obrigada, padre, pela parceria, pela noite, seus ensinamentos nessa noite. Obrigada. Muito bom, foi muito bom, padre. Bom mesmo. Os microfones e as câmeras estão liberados, podemos nos despedir, turma. Boa noite a todos.